Arjun Vrindavan. He's coming. He's coming in tomorrow. Already He Kirtan sent finished. a WhatsApp saying that he's on the way. He's coming. On the way. On the way. Good, what is coming? Where he has gone? How do you know he's coming? He sent WhatsApp. I'm in the way. I'm coming. House or guitar? Om Agyanatimirandhrasya Gyananjana Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Namah. Vancha kalpaturvascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebho vaishnavebho namo namo mahavadannaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratise namah. Shri Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Saptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Prem. Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavadrai Namo Namah. Sattavihina aparadhalakshai Vikkasya kamadhipadam Vipavikam saranam Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Who is the translator? Huh? Who done? They not understand. Quem que entende inglês aqui, direto? Levanta a mão. Quem entende inglês, levanta a mão. Huh?
Okay, translate. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Gurupad Gurma, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtukara Satsang Bhakti Vedanta Siddhananda Swami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtukara Satsang Bhakti Vedanta Siddhananda Swami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam to the Sri Nityalila Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and other devotees. As reverências, primeiramente gostaria de prestar minhas mais respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupad Srila Narayana Goswami Maharaj, também minhas reverências, Nityalila Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Oh, yesterday, just also briefly explained how Bhakti Devi Bhakti Lata, the Kripas of Bhakti, manifested in the heart of sadhaka of practitioner. Então ontem a gente falou sobre como a trepadeira do serviço devocional, Bhakti Lata, ela se desenvolve no coração do sadhaka, do praticante. Three stages of the Bhakti Lata. Então existem três estágios da trepadeira do serviço devocional, Bhakti Lata. That is called sadhana bhakti, then bhava bhakti, or then prema bhakti. Esses três estágios, sadhana bhakti, estágio da prática, depois bhava bhakti, depois prema bhakti. Shraddha to asakti, that is called sadhana bhakti. E desde o estado de Shraddha, que é fé, até a Shakti, apego, esses estágios todos aí chamam-se sadhana bhakti. Sadhana bhakti. Sadhana bhakti. Adu Shraddha, Tatu Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anatraniti, Nishta, Ruchi, Asakti. So all these three is actually included, it's called sadhana bhakti. Hey, listen. Então, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Navanivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti. Todos esses estágios aí são dentro de Sadhana Bhakti. Then Bhav Bhakti, then Prema Bhakti. This is the sequence. Aí depois vem Bhava Bhakti, depois Prema Bhakti. Essa é a sequência. So just explain what is called sadhana bhakti. Então vou explicar o que é Sadhana Bhakti. Kriti saddha bhavet saddha sadhana vidha nitta siddhasya bhavasya prakattam hiri sadhate. Kriti saddha bhavet saddha sadhana vidha. One who performs sadhana practice for Krishna, his aim and object how to attain the sprinkle mood of the eternal associates of Krishna. Aquela pessoa que faz uma prática para Krishna, mas o objetivo dela é obter uma gota do sentimento dos associados eternos de Krishna. And simultaneously how all his anarthas and unwanted things removed from his heart. E ao mesmo tempo a pessoa ela tem a meta também de que todas as coisas indesejáveis sejam eliminadas do seu coração. Okay? So this is actually called sadhana. Então isso é sadhana bhakti. So that means sadhana bhakti is two functions. Então significa que existem duas funções. One main function, that is how to receive the sprinkle mood of the Brajavasi. São duas funções principais em sadhana bhakti. A principal dessas funções é como receber uma gota do humor dos associados Brajavasis eternos. Or simultaneously how to remove all kinds of unwanted things from the heart.
E ao mesmo tempo, como eliminar tudo que é indesejável do coração. Lust, anger, enviousness, avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh, pap bij, even commit to desire to sinful activities, that is called papa vasana. Então, essas coisas indesejáveis no coração, luxúria, raiva, inveja, pecado, semente do pecado, ignorância, falso ego, até mesmo tudo isso, né, seria destruído. É destruído em Sadhana Bhakti. Até mesmo o desejo de fazer atividade pecaminosa, papa bij, papa vasana. That means how to clean the heart. Main concept is clean the heart. Ou seja, a função principal é como limpar o coração. If your heart is not neat and clean from the material desires, even the desires of margin Brahma, Shuddha Bhakti will not manifest in your heart. Se o seu coração não está limpo dos desejos materiais, né? Se o seu coração não está limpo dos desejos materiais, inclusive do desejo de se fundir em Brahma, se o seu coração não está livre desses desejos, você não vai obter Shuddha Bhakti, a devoção pura não se manifestará em seu coração. For this regard, actually, bhukti, mukti, spriya, javat, pisachini di vartate, stavat bhakti, sukhas tatra katham abhuddhya bhavit. Bhakti Rathamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad quoted this verse. Bhukti, mukti, spriya, the desire to enjoy the material sense gratification or desire to merge in Brahma. How possible Shuddha Bhakti will manifest in your heart? Então, Rupa Goswami Pada, ele citou esse verso no Bhakti Rasamrita Sindhu, que diz: se você tem o desejo de desfrutar dos sentidos materiais ou o desejo de se fundir em Brahma, né? Na verdade, como que a devoção pura vai poder se manifestar no teu coração? So for this regard, Rupa Goswami Pad, he gives the definition about Bhakti, Anna, Vilasita, Sunna, Jnana, Karmadana, Pritam, Anukulena, Krishnanusílana, Bhaktira, Uttama. Então, dessa forma, o Rupa Goswami Pada também ele dá a definição de o que é Shuddha Bhakti, a devoção pura, nesse verso. O cultivo de atividades que se destinam exclusivamente ao prazer de Shri Krishna, essas atividades que visam apenas para dar prazer a Shri Krishna, que são livres de qualquer outro desejo que não seja dar prazer a ele, e também que não é coberta por karma, jnana e yoga tapasya. E é um cultivo constante, ininterrupto de atividades que buscam para dar prazer a Shri Krishna e com a manifestação de sentimentos espirituais, bhavas. So now coming this Shuddha Bhakti, two characteristics. One is called what is called? Sarup Lakshan, another is called Tadastha Lakshan. Então isso é a devoção pura. Então esse verso na Vilashtashiniana vai explicar o que é a devoção pura. E isso tem duas características que descrevem Bhakti pura. Tem Swarupa Lakshan, características intrínsecas ou primárias, e Tatastha Lakshan, características secundárias ou externas. So Sarup Lakshan, principal characteristics of Shuddha Bhakti, that is called one. Tadastha Lakshan, two. Então a característica principal que define Shuddha Bhakti, a devoção pura, é uma. E isso é Swarupa Lakshan, apenas uma. Agora Tatastha Lakshan, essas características tipo externas ou secundárias, vão ser duas. What is the Sarup Lakshan? Qual é a Swarupa Lakshan, a característica principal de Shuddha Bhakti? Do you know? Many times you are saying, you are forget. Já falei várias vezes, vocês Anukulena esqueceram. Krishnanusílana. Anukulamai Krishna chesta. All your endeavors which are favorable for Krishna's exclusive pleasure. That is called Anukulamai Krishna Seva chesta. A característica principal do que é Shuddha Bhakti, a devoção pura, é Anukulena Krishna Nushilana. Anukula Krishna e Chesta, que significa que todos os seus esforços, todos aqueles seus esforços que estão favoráveis a Krishna e buscam unicamente dar prazer a Krishna. Understand or not? Entende? So principal characteristic of Shuddha Bhakti, Anukulamai Krishna chesta.
all the endeavors is especially pleasure for Krishna will be favor for him. Então, a característica principal da devoção pura Srila Bhakti, Krishna Anukulamai Chesta. Krishna Anukulamai Chesta significa aqueles esforços que são favoráveis a Krishna e que buscam todos os esforços que buscam dar prazer exclusivo a Krishna e são favoráveis a ele. That means Krishna Rochamana Vritti. Krishna will be happy. Então o nome disso é Krishna Rochamana Vritti, significa esforços que é para dar felicidade a Krishna. Because here the explain Anukulena Krishna Anusilan. And all your endeavors exclusively pleasure for Krishna. Então, Anukulena Krishna Anushilana, todos os esforços são da devoção pura para dar prazer exclusivo para Krishna. And second, Tatastha Lakshan. Annabhilasita Sunnam. Na Gyana Karvade Anabritam or Annabhilasita Sunnam. First Annabhilasita Sunnam and Gyana Karmabhi Anabritam. Annabhilasita Sunnam, free from all kinds of material desires. Então, e a Tatastha Lakshana, a característica externa secundária, né, Anavilashunyam, Jnana Karmadi e Anabrita, né, totalmente livres de qualquer desejo material. Or simultaneously, Jnana Karmadi Anabrita. Heart should not cover with karma, jnana, yoga, tapasya. Então a Anavilashunyam, a característica externa do Bhakti, que significa que não tem nenhum desejo material também. E Jnana Karmadi Anabritam, que não é, o coração não deve estar encoberto por karma, jnana, yoga e tapasya. Understand? Simple. Entenderam? Very difficult to remember. Isso é simples, mas mesmo assim parece difícil de se lembrar. Again, I remind you, one characteristic, what is called? Two characteristics. One is called principle, or two is called secondary. Então, lembre-se que define a Srila Bhakti, devoção pura. Existe uma característica principal, tá, ou interna, ou característica principal de Bhakti, Swarupa Lakshana, e duas características externas ou secundárias. Fala, o que é? A característica principal é Anukulena Krishna Anushilana, quer dizer que todas as suas atividades devem ser para o prazer exclusivo de Krishna. E Tatastha Lakshana, que são os sintomas externos. O primeiro é Anyavilashita, que não deve ser coberto por nenhum desejo que não seja o de satisfazer Krishna, e Jnana Karmadi Anabritam também não é coberto por Jnana, Karma, Tapasya, etc. Nice. Muito bom. So learn these things. Então aprendam essas coisas. But sometimes, if Krishna is not pleased, for the devotee service to Krishna, sometimes that is also bhakti. Mas o que acontece? Às vezes Krishna não fica feliz, mas esse serviço que os devotos fazem, mesmo Krishna não ficando feliz, isso também é bhakti, devoção. As like Mother Jashoda, she stopped to feeding her breast to Krishna. Então, um exemplo de mãe de Yashoda, que ela parou de amamentar, parou de dar de mamar para Krishna. Krishna, he was very happy when he was sucking the breast of Mother Jashoda. Krishna estava muito feliz quando ele estava mamando do seio de mãe de Yashoda. Understand? And Mother Jashoda, she stopped to him to feed her breast. And she is going to protect the milk, which milk also boiling in the oven and overflowing. Entende? A mãe de Yashoda parou de mamar o seu bebê Krishna e foi salvar o leite que estava, né, quase transbordando lá na panela. So Krishna is not happy with Mother Jashoda because Mother Jashoda, she stopped to him to drink the
milk. Então Krishna não ficou feliz com a mãe de Yashoda. Afinal, a mãe de Yashoda, ela fez com que Krishna parasse de mamar. Tipo, impediu de mamar. So is it bhakti or not? Because we gave that definition. The Krishna Rochamanati. Krishna will be happy. But Krishna is not happy with Mother Jashoda's activity. Because Mother Jashoda, she stopped to him to drink the milk from her breast. Então isso é Bhakti não. Afinal, a gente definiu que Bhakti, Shuddha Bhakti, devoção pura, é Krishna Rochamana Vritti. Atividade para o prazer, para a felicidade de Krishna. Mas a gente vê aí que mãe de Yashoda fez com que Krishna impediu Krishna de mamar. Então assim, Krishna ficou bravo com ela. Muito bravo. Ele ficou muito bravo. Então isso é Bhakti ou não? So external we are looking, this is not bhakti. Because Krishna is not happy with Mother Jashoda. Externamente a gente vê que isso não é Bhakti. O que mãe de Yashoda fez. Afinal, Krishna ficou bravo. Ele não ficou feliz com a mãe de Yashoda. Then Krishna become very angry also. Krishna na verdade ficou muito bravo. He committed two offenses. He broke the butter pot and also throw the butter from the pot and kick to the crows and monkey. E aí Krishna ficou muito bravo. Ele fez duas ofensas, cometeu duas ofensas. Ele quebrou o pote de manteiga e também ele distribuiu a manteiga para os corvos e para os macacos. Because Bhakti Sarup Lakshan we discuss, Krishna Anukullamai Chesta. That means Krishna Rochamana Vitti. Krishna will be happy. Whatever you do, all your endeavors should be pleasure for Krishna. Então, no final, a gente estava discutindo que a Swarupa Lakshana, a característica intrínseca interna de Bhakti, é exatamente Krishna Rochamana Vritti, que é dar felicidade a Krishna, né? Anukullamai Krishna Chesta, que todos os esforços devem ser favoráveis a Krishna para o prazer de Krishna, a felicidade dele. So how will you establish that this is Bhakti, Mother Jashoda? Então, como a gente pode estabelecer que mãe de Yashoda tem Bhakti? Her Bhakti towards Krishna, this is not Bhakti, because Krishna is not happy with her. Então a gente poderia dizer que já que Krishna não fica feliz com a mãe dele nessa ocasião, ela não tem, a mãe dele não tem Bhakti, não tem devoção por Krishna. Yeah. Then Vishwanath Chakravarti very nicely and elaborately give the commentary, very nice, beautiful. Aí Vishwanath Chakravarti, ele dá um comentário muito bonito, muito interessante agora nesse ponto. Again, when you deeply analyze our bhakti, then you have to know about two things. Se a gente analisa profundamente Bhakti, a gente precisa levar em consideração duas coisas. One is called Bhakti Dos, another is called Abhyakti Dos, according to Sanskrit. Uma coisa chama-se Bhyakti Dosh e outra coisa chama-se Ati Bhyakti Dosh. Isso tem a ver com sânscrito. Over extension rule and under extension rule. Bhakti Dos and Abhyakti Dos. Ati Bhyakti Dosh, que significa você... É a regra... over extension... É tipo assim, você... Como traduzir isso aí? Over extension rule. Ati Bhakti Dos. Ati Bhyakti Dosh é essa falha de você pegar uma regra e você aumentar a abrangência dessa regra muito. Demais. Demais da conta você aumentar a abrangência de uma regra. E a Bhyakti Dosh... Under extension rule. E a Bhyakti Dosh é essa falha que você pega uma regra e você constringe muito a abrangência daquilo. Understand? Entende? So Mother Jashoda, she stopped to Krishna to feed her breast. Krishna very angry. That is called under extension rule. Então, mãe de Yashoda, ela parou de dar leite para Krishna, parou de dar de mamar para Krishna. Krishna ficou muito bravo. Isso é a Bhyakti Dosh. É você... essa regra, essa falha de você achar que mãe de Yashoda não, peraí. Why Mother Jashoda, she stopped feed her breast to Krishna? Por que mãe de Yashoda parou de dar de mamar para Krishna? The Krishna is not happy. E Krishna não ficou feliz. Because Mother Jashoda, she is thinking, Krishna is sucking my breast, is it true? Mãe de Yashoda estava pensando, sim, Krishna está mamando agora. Não sei, é verdade. But that milk is boiling and overflowing. Mas o leite, ele está transbordando, está fervendo, está transbordando, caso. On the oven,
the milk is boiling and overflowing. Então o leite está no fogo e ele está transbordando. So Mother Jashoda, she is thinking, if I would not to protect that the milk from the oven, then milk will be what? Finished. Então a mãe Jashoda pensa, se eu não salvar esse leite no fogão, no fogo, né, esse leite já era. So with the milk, so for this regard, I cannot prepare the milk products for Krishna. E sem esse leite não vou poder fazer produtos, né, lácteos para Krishna comer. Krishna always not happy to suck the breast of mother. Sometimes he will be asked, mother, give me butter and different kinds of milk products. Então, porque Krishna não se contenta apenas toda hora só mamando de mãe Jashoda. Ele às vezes pede, mãe, me dá manteiga, me dá outras coisas, né, produtos feitos do leite. Always you drinking milk or no? Sometimes you drinking milk, sometimes you like butter, sometimes like paneer, sometimes like different kinds of milk products. A gente não bebe leite toda hora, né? Às vezes a gente quer beber leite, às vezes comer manteiga, comer paneer, diferentes produtos do leite a gente quer comer. So for this mother Jashoda she is thinking, if would I not protect the milk which is overflowing from the oven, I cannot prepare Krishna's milk production. Então, a mãe Jashoda pensa, se eu não salvar o leite que está transbordando no fogão, no fogo, eu não vou poder preparar essas preparações feitas do leite para Krishna. For this regard, Krishna's seva, Mother Jashoda, she stopped to him, feeding her breast and going to protect the milk. Então, para o serviço a Krishna, a mãe Jashoda tirou Krishna do seu seio, fez com que ele parasse de mamar e foi lá salvar o leite, proteger o leite. Then again two things coming. Bhakti is again two things will coming here. Krishnarthe akhil chesta param or Krishnarthe akhil bhogat thak. E aí vem duas características de Bhakti agora que surgem também nesse ponto, que é Krishnarthe é aquilo chesta parayan, todos os esforços devem ser exclusivamente para Krishna. E Krishnarthe é aquilo bhogat thak, que a gente deve abandonar todo o desfrute dos sentidos no prazer de Krishna. Bhakti again two function has come. São duas funções de Bhakti, então, nesse momento. All your endeavors, exclusively pleasure for Krishna. Krishnarthe akhil chesta. All your endeavors for Krishna seva. Todos os seus esforços devem ser exclusivamente para o serviço a Krishna. A second, Krishnarthe akhil bhogat tag, and you have to give up everything for Krishna seva. E Krishnarthe é aquele bhogat tag, significa que a gente também deve abandonar tudo pelo serviço a Krishna. So Mother Jashoda is thinking, no, I have to protect the milk for Krishna, which is overflowing from the oven. Então a mãe Jashoda pensou, preciso ir lá salvar aquele leite para Krishna, isso. E esse leite que está transbordando, eu tenho que proteger o leite. Though Krishna is not fully pleased with Mother Jashoda's activities, apesar de Krishna não ficar satisfeito com isso que a mãe Jashoda estava fazendo, but it is bhakti. Why? Because Mother Jashoda's her activities for Krishna seva. isso que ela faz é bhakti, porque a atividade que ela fez é para o prazer, é para o serviço a Krishna, no fim das contas. Another also explain over extension rule of Bhakti dosh that is coming in Chanurmustic Katha. A Bhakti dosh, mãe Jashoda, você achar que, como o Gurudev está falando antes, under extension rule, essa regra, você achar que mãe Jashoda não tem Bhakti, você constringiu muito o significado de uma regra, você achar que mãe Jashoda não tem Bhakti porque a Krishna ficou brava. E agora, ati Bhakti dosh, você exagerar demais uma regra, essa falha. Então, Chanurmustic é o exemplo. When Krishna entered in the arena of Kamsa in Mathura, wait, listen. Quando Krishna entrou na arena de Kamsa em Mathura, that time Chanura and Mustika, two wrestlers, they invite to him to wrestle.
Chandra e Mustika, esses dois gladiadores, eles estavam prontos para lutar contra Krishna. But they were asura. Yeah? Demon. Mas eles eram demônios, asuras. Their aim and object to how to kill to Krishna. Esse Chandra e Not Mustika, wrestling. External wrestling, but the internal their aim and object how to kill to Krishna. esse Chandra e Mustika, que na verdade, eles externamente eles estavam tipo sendo como se fossem lutar contra Krishna. Apenas uma luta, mas internamente eles tinham o desejo mesmo de matar Krishna. So now Krishna is wrestling with Chanur Mustika, asura. Então Krishna estava então lutando contra Chandra e Mustika, que são demônios. And Krishna is very happy. And who is wrestling with Chanur Mustika. Então Krishna estava muito feliz lá lutando contra Chandra e Mustika. So external we are looking, Krishna is very happy, then this is bhakti. Externamente a gente pode olhar, Krishna estava feliz, então isso é Bhakti. But our Shastra say no, this is not bhakti. Why? Because Chanur Mustik, their aim and object not give pleasure to Krishna. Their aim and object how to kill to Krishna. Mas as escrituras dizem não, o que Chandra e Mustika estão fazendo não é Bhakti. Afinal, a meta deles não era dar prazer a Krishna, mas sim matá-lo. So for this regard, Sanskrit way, scripture explains it is called over-extension rule. Então, em sânscrito, né, chama-se isso, de você... Ati-vyapti dosha, essa falha de você pegar uma regra e aumentar demais a abrangência dela, como se, por exemplo, achar que Chandra e Mustika, eles têm Bhakti. So now coming in this way, again return back, bhakti, two characteristics. One is called, what is called? No, two principles, two rules. One is principal rules and another is called Tatastha Lakshan. So Sarup Lakshan, Tatastha Lakshan. Sarup Lakshan, Anukulena Krishna Anusilana. Tatastha Lakshan, Annabhilasita Sunna and Jnana Karma Jivanavrita. Então, Bhakti, né? Característica interna de Bhakti, o principal, Anukulena Krishna Anushilanam, todos os esforços favoráveis para o prazer de Krishna, e a característica secundária de Bhakti, que são duas, né? Anavilashita Shunyam, Jnana Karmadi e Anavritam. Understand? They more deeply analyze Vishwanath Chakravarti path. One word. Anukulleno Krishna Anusilana. Very deep. Then your head starts to spinning. Srila Vishwanath Chakravarti analisa Very bem, difficult to digest. ele analisa bem profundamente cada palavra desse verso. Anukulena Krishna Anushilana. Né? Só de ouvir isso, aí a cabeça de vocês começa a girar, ficam tontos, muito difícil de digerir tudo isso. Two words. Anukulla. Anukulleno Krishna Anusilana. Anukul Krishna Chesta. Então, Anukulena Krishna Anushilana. Anukula Krishna Chesta, esforços favoráveis a Krishna. Anukula. Krishna Anusilan. Anusilan means Sildhatu. The verbal root sil means is what? Continuously. Anukulla, which is favorable Krishna. And that should be incessantly and uninterrupted without stopping. Então, Anukula, o que é favorável para Krishna. E Krishna Anushilana. Anushilana, essa raiz verbal shilo, significa incessantemente, ininterruptamente, continuamente. Você presta esse serviço, essa atividade do prazer de Krishna. Because bhakti, another also characteristic that is called incessantly and uninterrupted. Bhakti not stop. Bhakti always going on this way. As like the stream of the water of the Ganges. Porque a outra característica de Bhakti é que Bhakti é ininterrupta. Né? Ela sempre continua, como se fosse a correnteza, a corrente do rio Ganges. If you go Himalaya, in the top of the mountain, the water coming from one place, that is called Gangotri, but is the source of the Ganges. And water always was falling down and never stopped. Se vocês forem lá no topo dos Himalaias, tem um local lá
que é a nascente do rio Ganges. Se chama Gangotri. Aí lá nesse local a água sai, né, a nascente do rio, e a água está sempre fluindo e descendo, e a água flui, continuamente. The Ganges manifested from that and always is what? Flowing and going towards the ocean and never stop. Então o Ganges se manifesta dessa nascente, ele vai em direção ao oceano, ele vai continuamente, não para. And so many bhakti this way, bhakti is what? Never stop. Always going towards Krishna. Seva. Bhakti means seva. Então Bhakti é essa tendência de servir contínua, sempre continuamente servir Krishna. Bhakti never stop. And always going on. Então Bhakti ela nunca para, ela sempre continua. You chanting holy name, that is called Nam Seva. Nam Seva will never stop. Então se você canta santos Niranta. nomes, Niranta means it. Always. Niranta Nam Seva. se você canta santos nomes, isso é Nama Seva, um serviço ao santo nome. E aí você deve fazer ou faz isso de forma contínua. Nirantara Nama Seva. Eating, Continuamente sleeping, cante. every day Harinam is going on. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Nam Seva. Harinam. Nam Seva. Seva means bhakti. Então, continuamente comendo, dormindo, sempre, Hare Krishna, Nama Seva, servir ao santo nome. Seva, serviço é Bhakti. Bhakti always use this word Seva. Bhakti means Seva, not other things. Para Bhakti, em tudo se usa essa palavra Seva, serviço. Afinal, Bhakti é serviço, nada mais. Seva, service will never stop. Não outra coisa, Bhakti é serviço, e o serviço nunca para. But this bhakti again two functions. One is called you have to give your sentiments, bhav. Então, duas funções de Bhakti, né? Você tem que dar o seu bhava, o seu sentimento espiritual. When you serve to Krishna, you have to express your some sentiments, bhav. Ao servir a Krishna, você deve expressar alguns sentimentos, uns bhavas. What the bhav? Que bhavas? Santa Dasa Sakho Vatsalya Madhurya. Any bhav you have to apply for Krishna. Santa Dasa Sakha Vatsalya Madhurya. Algum desses bhavas você deve aplicar a Krishna. Ou direcionar a Krishna. Understand? Tem. You serve to Krishna. But which sentiments you serve to Krishna? Bhav. Você serve a Krishna, mas com qual bhava, com qual sentimento você o serve? That means I need Samandha Gyan, knowledge of relationship. Então é necessário então ter Sambandha Gyan, o conhecimento do relacionamento. Portanto, I will serve to Krishna. como servir a Krishna? Who is Krishna? What is the relationship with Krishna? Quem é Krishna e qual é o relacionamento com ele? First need Samandha Gyan. Primeiro precisa ter o Sambandha Gyan, o conhecimento do relacionamento. Without Samandha Gyan, knowledge of relationship, you cannot serve to Krishna. Sem Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento, não é possível servir a Krishna. If you proper way serve to Krishna, need is what? Knowledge of relationship. Se você quiser servir a Krishna direito, você precisa ter esse conhecimento do relacionamento. Mother, she serves her baby. Relationship. Uma mãe, ela serve seu filho porque ela tem um relacionamento com ele. Mother, she serves her baby with her maternal mood. A mãe, ela serve seu filho com seu amor maternal. In the same way, Mother Yashoda, she serves to Krishna with her Vatsalya. Da mesma forma, a mãe de Yashoda, ela serve seu filho Krishna com seu Vatsalya Bhava. Krishna is my son, or I am his mother. Krishna, esse humor de que Krishna é meu filho e eu sou a mãe dele. There is a putra mata samandha, relationship with son and mother. Então, esse relacionamento entre mãe e filho. Subal Siddham, they also serve to Krishna. For the mood, Krishna is my friend. Sakha Bhava. Subal Shridham, eles também servem a Krishna. Em qual amor? De que Krishna é meu amigo, Sakha Bhava. Pure Sakha Bhava. Sakha Bhava puro. Sakha Sakha Bhava kare skandhi arohan. Subal Siddham, they climb
grabbed on the shoulder of Krishna. Subal Sridham, eles têm esse Sakabha puro, eles vão e sobem nos ombros de Krishna. Sometimes they also use many harsh words to Krishna. E às vezes eles falam muito grosso com Krishna, palavras ásperas eles usam. Understand? Use many slang words to Krishna. E usam assim os insultos, os palavrões para se referir a Brahma, Krishna. Shiva, they cannot use these words to Krishna. Brahma e Shiva não podem usar essas palavras assim para se But referir a Subal Krishna. Sridham, they climbed on the shoulder of Krishna. Mas Subal Sridham, eles sobem, eles montam nos ombros de Krishna. They sometimes sit on the back of Krishna. Às vezes eles sentam nas costas de Krishna, nas costas de Krishna. If Krishna defeated in the play, they tell you have to become horse and will sit on your back. Quando Krishna perde numa brincadeira, os amigos falam para ele: você agora vai ser nosso cavalo e a gente vai montar nas suas costas. Krishna is now as like a horse. Doing this way, then Subal Sridham, they sit on his back. E aí Krishna se agacha e fica como se fosse um cavalo e Subal Sridham montam nas costas dele. Sometimes Subal Sridham, they give their own remnants to Krishna. Take this and half portion of Rasgulla. They are Yes. eating and eating to Krishna. Subal Sridham às vezes dão o resto da comida deles para Krishna. Come essa raçagula aqui, eles vão, comem metade e dão a outra metade para Krishna comer. In Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, even in Mathura, no one give their remnants to Krishna. But Subal Sridham, very easy. They are giving their own remnants to Krishna. Take Krishna. Vaikunta, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, nenhum local as pessoas dão seus restos de comida para Krishna. Mas em Loka Vrindavana, Subal Sridham, eles fazem isso facilmente, tranquilamente, comem metade e dão outra metade para Krishna. And they are very happy also. E eles também ficam muito felizes. And Krishna is very happy to take in the remnants of their friends. E Krishna também fica muito feliz ao comer os remanentes, restos de comida dos seus amigos. Vatsala Bhav also. Mother is a chastisement to Krishna. Vatsala Bhava também, mãe de Yashoda, ela castiga Krishna. 15 days. What do you say? Because you have 2 o'clock. Stop, very good now. Eu ter puxado no fornôi. Okay. সখা সক্ষভাবে করে স্কন্দে আরোহণ তুমি কোন বড় লোক আমি তুমি সুম মাতা আমারে পুত্র ভাবে করেন পালন কৃষ্ণ says my mother Jashoda she nourishment to me as like her innocent baby. Então Krishna diz, a minha mãe Yashoda, minha mãe, ela me nutre, cuida de mim como se eu fosse o filhinho inocente dela. Look, mother Jashoda chastisement to Krishna. He has to be nonsense rascal. You broke the butter pot and waste the butter. Mother is a chastisement to Krishna. E mãe Yashoda castiga Krishna às vezes também. Menino levado, menino travesso, você quebrou o pote de manteiga, desperdiçou comida. And Krishna also afraid from the fear of mother Jashoda. E ao ver, mãe Yashoda nesse When estado, mother Krishna Jashoda está com medo. chastisement and with the stick, then Krishna afraid. Quando a mãe Yashoda briga com Krishna, segurando um pau assim, né? Uma vara, mãe Krishna fica com medo. He is not doing not this drama. But this is he's doing half. Krishna não está fingindo que está com medo, ele realmente fica com medo. Como é possível? Brahma, Shiva, Narada, all they become very surprised. Brahma, Shiva, Narada, todos ficam muito surpresos ao ver Krishna com medo assim de sua mãe. Why is it? Because bhakti, another function I told, you have to make the relationships. Porque como eu expliquei, Bhakti também tem outra função, que significa que a gente deve criar, estabelecer um relacionamento. Understand? Entende? Without making relationship, you cannot properly serve Krishna. Sem estabelecer um relacionamento, você não vai conseguir, não consegue servir a Krishna direito, So need apropriadamente. so need is what? Sambandha gyan, knowledge of relations. Então você precisa ter o conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyan. This Sambandha gyan will come from Guru Padma through the mantra.
E esse Sambandha Gyan, ele vai vir através do mestre espiritual, através do mantra, né, dado, o mestre espiritual vai dar através do mantra. Sir. Chanting Guru Mantra, Gayatri Mantra, Gopal Mantra, then slowly your Sambandha Gyan will come. That's the question. Então, através do canto do Guru Mantra, Guru Gayatri, Gopal Mantra, etc., né, através disso, pouco a pouco o seu conhecimento do relacionamento vai vir, o seu conhecimento do seu relacionamento com Krishna. So for this you need to get Diksha. Deepak Gyanam Guru Daddat Kurjat Apasanskar. Por isso que é necessário aceitar Diksha. When you receive Diksha mantra, then Deepak Gyan, transcendental knowledge will come. First will come Sambandha Gyan, knowledge of relationship. Que quando você aceita Diksha, primeiro vem esse conhecimento transcendental, Deepak Gyan. Exatamente é esse conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyan. But when our Sambandha Gyan will come? Quando o nosso Sambandha Gyan vai chegar? Quando a gente When vai ter isso? faithfully, every day chanting Gayatri mantra, then slowly Deepak Gyan will come. Então, quando você, com muita fé, todo dia realmente cantar o Gayatri Mantra, pouco a pouco esse conhecimento do relacionamento vai vir. If you stop to chanting Gayatri mantra, how possible Sambandha Gyan will come? Mas se você para de cantar os Gayatri Mantras, como é possível que esse Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento, vai vir para você? If you get the seed, but that seed you planted in the ground, Você ganha uma semente, aí você vai e planta a semente na terra. and then you give the water. Aí você rega a semente. One day you give water, Dia você rega. then that sprout coming. But you are not giving more water. After 3-4 days, not giving water. Aí você regou a semente uma vez, ela começou a brotar, germinou, mas aí você ficou 3-4 dias sem regar, sem dar água nem nada. That sprout will be what? Dry. Aí o broto, né, da semente, ele vai o quê? Vai secar, vai morrer. First you put the water, that the seed sprouted. But then you stop the giving water. The sprout will be what? Dry. Então você primeiro botou água na semente, a semente germinou. Aí ela germinou, mas aí você depois parou de dar água. Aí a semente secou. In the same way, Bhakti, when you receive Diksha Mantra Guru, that seed planted in the heart of Sadhaka. This is true. But every day I have to give the water. Então quando você recebe Nama Mantra do Guru, sim, é verdade que essa semente ela é plantada no seu coração, no coração do praticante. Mas você precisa regar essa semente todo dia. What is the water? Shravan Kirtan. You listen, Harikatha. Shravanam Kirtanam Vishnu. Shravan Kirtan Jali Karasicha. E como, Continuously, not one day. Every day, incessantly, listen Harikatha. Then slowly, that the seed sprouted, then coming out, repart, then going up. mas qual que é a água para regar essa semente, né, que você recebeu? Você tem que ouvir todo dia Harikatha, né, Shravana Kirtan Jal, a água de Shravana Kirtan. Então tem que ouvir Harikatha incessantemente, continuamente. Ouvir e continuar ouvindo sempre. That means is what? Never stop the chanting Gayatri Mantra, holy names, chanting holy names. Every day, chant Gayatri Mantra and chant holy names and serve Guru and Vishnu. Then your Bhakti Lata will go up. Significa que todo dia você deve cantar os Gayatri Mantras, cantar os santos nomes e servir a Guru e Vaishnavas. Se você assim o fizer, o que vai acontecer? A sua semente, a sua trepadeira devocional e a sua própria trepadeira devocional ela vai crescer. Understand? Bhakti, this way. Every day you have to listen to Harikatha. Every day you chant Gayatri Mantra. Sometimes devotees, they are not chanting Gayatri Mantra. Sometimes chanting, sometimes not chanting. No. Every day you have to chant Gayatri Mantra. Então, Bhakti é assim, você todo dia deve ouvir Harikatha, todo dia deve cantar o Gayatri Mantra. Às vezes os devotos, eles às vezes cantam os Gayatri Mantra, às vezes não. Não é assim, você deve todo dia cantar o Gayatri Mantra, todo dia. This is the process, step by step. Then Esse, Sambandha Gyan will come, knowledge of relationship. Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya, one relationship will manifest in your heart. esse é um processo como avançar pouco a pouco.
Né? E aí depois você vai vir esse conhecimento do relacionamento. Santa Dasa Sakavatsala Madhurya. Algum desses relacionamentos, esse sentimento vai se manifestar no seu coração. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Sravanadi Suddha Chitte Karaha Udai. You have everything. Just listen Hari Katha and Hari Nam, Gayatri Mantra Jap, Nama Mantra Dhyana Japam. Then slowly that Samandha Gyan will manifest. Na verdade, vocês já tem tudo dentro de vocês. Apenas cantem o Gayatri Mantra, ouçam o Harikatha, e aí tudo isso vai se manifestar. Cantem santos nomes e aí tudo isso se manifesta. So maybe when my Samandha Gyan will be complete. Mas você pode perguntar quando é que esse conhecimento do relacionamento vai realmente estar completo em mim? Shastra saying, our Acharya saying, when sadhu will come in the stage of Bhavadasa. Aí os acharyas So explicam. when Shraddha to Asakti, then Bhavadasa, then your Samandha Gyan gradually going, and when you come in the stage of Bhavadasa, then your Samandha Gyan will complete. Então os acharyas explicam que de Shraddha até a Shakti, o que acontece? Nesses estágios, o seu Sambandha Gyana, ele está se desenvolvendo. Quando você chega no estágio de Bhava, aí o conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyana, que você tem, ele se torna realmente completo, conhecimento completo que você obtém. Understand? This is the Entendeu? process. Esse é o processo. Then Samandha, then Ovidya, then Prayojan Tattva. Ovidya means Bhakti. Prayojan means our goal, how to attain that divine life. Então, entende? Sambandha, depois a Videya, o processo que é Bhakti, né? E depois o Prayojan, que é a meta, alcançar a meta suprema. So remember, sadhana bhakti is this way. Shraddha to Asakti. Então lembre-se que Sadhana Bhakti consiste em estágios de Shraddha até a Shakti. Then Bhav Bhakti, then Prema Bhakti. Aí depois vem Bhava Bhakti e depois Prema Bhakti. More things, many things. Time over, no? Time then again tomorrow we'll discuss. Então tem muitas outras coisas para dizer, mas agora já deu a hora, amanhã a gente conversa mais sobre isso. So every day practice bhakti. Então todo dia Then pratiquem, Samandha Gyan will come, knowledge of relationship. todo dia pratiquem Bhakti e assim o conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyana, vai vir. So sadhu sangha, nam sankirtan. Always associate sadhu and nam sankirtan. Then Samandha Gyan will come. Então sempre se associe com o sadhu e faça Nama Sankirtana. E aí esse Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento, vai se manifestar. Sadhu sangha or give up asat sangha. Two things. Então, duas coisas. Você tem que estar em sadhusanga, manter a companhia dos santos, seguir as instruções deles e, ao mesmo tempo, abandonar má companhia. You are doing at a time too maybe, or maybe nothing. Você fica fazendo os dois ao mesmo tempo, satsanga e asatsanga, ou então nem isso. Satsanga or asatsanga. Associate sadhu and give up the bad association. Mas, But sometimes you are associate sadhu but not give up the bad association. Then the result will not. então você tem que se associar com o sadhu e, ao mesmo tempo, abandonar a má companhia, coisas ruins. Mas o que você faz? Você se associa com o sadhu, mas não abandona as coisas ruins, né, as más companhias e Understand? com coisas ruins. Sadhu Isso não sangha. dá resultado. And simultaneously give up bad association, asatsanga. Então você tem que estar em sadhusanga, mas ao mesmo tempo você tem que abandonar a má associação, a má companhia, a satsanga. Bhakti, why not bhakti manifest? Because you will not give up the asatsanga. Por que Bhakti ainda não se manifestou em você? Porque você não abandonou a satsanga. So to give intense the negative asatsanga tag. Give up how to? Give up the bad association. Asatsanga tag. Por isso que a gente deve dar ênfase nesse ponto de asatsanga tyaga, asatsanga tyaga. Como que eu posso abandonar a má associação? A má associação. Understand? Entenderam? If you not give up the bad association, asatsanga, bhakti not will be. Se você não se fixar nesse ponto de abandonar a má associação, a satsanga tyaga, Bhakti não irá se manifestar. Understand? Entenderam? Good. Uma vez Can he ask now? Uma vez que a trepadeira de Bhakti ela começa a crescer e ela porventura venha a morrer, ela pode novamente nascer.
If your creeper is growing up, Você seguir as instruções is perfeitamente. growing up, then maybe the creeper will die. Then if you again follow the instructions, can this creeper again come back to life? If the creeper is about to die, you give water, then again and grow up. Mas se uma trepadeira está prestes a morrer e você dá água de novo, ela volta à vida e cresce de novo. Sometimes your tree, small plants, without water, about to die. All the leaves and everything. Then when you give the water, then going up. Então, às vezes tem uma plantinha e ela está sem água, ela está prestes a morrer toda murcha. Aí quando você dá água, rega ela na hora ela já volta assim e cresce de novo. But you have to give attention about offenses, aparad, pratirata behavior, aparad. Mas tem que tomar cuidado com esse ponto das ofensas, aparado, para proteger If a the parte offense coming, very difficult to come. Come out. Up. Grow up. Grow Porque up. se tem ofensa, o que acontece? É muito difícil que a sua trepadeira cresça. Yeah. So always check the offenses. Should not commit offenses, aparad. Então, dê atenção a isso, de não cometer ofensa. Sempre tome cuidado com isso. Okay? Good. One life listen, then another life will be practice. I know. One life just listen, then maybe another life will be practice. Now you are not listening also. Listening or not? If you listen, then you give answer. Huh? If I tomorrow ask, they will forget everything. Going there and going there. Eu sei como é que é, numa vida... Listen. One life, just listen. What I am saying. Eu sei como é que é, eu sempre falo a mesma coisa. Numa vida apenas ouçam. Na próxima vida vocês vão praticar. Eu sei como é que é. Nessa vida vocês não estão nem ouvindo, na verdade. One life, listen. You are not listening. Some also sleeping. Some looking here and there. Por uma vida ouçam. Alguns Listen or not? estão dormindo, outros estão olhando aqui e ali. Eu pergunto, vocês não respondem nada. Se perguntar amanhã, ninguém vai responder, não vai saber responder. Vocês não estão nem ouvindo ainda. Listen, then you read. Listen, read. Shravan and Anusara. What I am saying? Do Shravan and Smaranam. Shravanu to na phalam, Smaranu to phalam. Gokarna Dundikari Katha Gulesre. Only listen, you cannot get fruits also. Also what? Smaran, remember. What I am saying now, then later you listen. You remember. Então vocês And if you ouçam. not listen, so how to remember? Ouçam, depois leiam também, como explica a história de Gokara e Dundukari. Você não obtém fruto só por ouvir, você deve se lembrar também. Como que eu falei aqui, depois vocês devem se lembrar sobre o que eu estou dizendo. Mas se vocês não estão nem ouvindo, como vocês vão se lembrar? So if you listen, then you give answer. I'm listening. Mas se vocês estão ouvindo, vocês conseguem responder. Sim, estou ouvindo. At least one life, listen. Maybe next life you will practice. Pelo menos por uma vida escutem. Na próxima vida, quem sabe, vocês vão conseguir praticar. You listen or not? Vocês estão ouvindo ou não? Listen. And sometimes you not listen, sometimes going this or something. Maya Devi is very powerful. Mas Maya Devi é muito If poderosa. you listen, then next tomorrow, evening I ask the question, they give answer. Se vocês realmente tiverem ouvido à noite, quando eu perguntar as perguntas, vocês vão saber responder. Às vezes você ouve, às vezes não ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Understand? Entenderam? Anyhow, listen. Again, listen. And when you listen, then you remember. Então, de qualquer forma, ouçam. Smaran. Understand or not? Entenderam ou não? Good, Prima. Govinda Das की जय. Come. गोविंद दास कीर्तन करो. गोविंद प्रभु गोविंद दास कहे भज गुरे मनो
Huh? Huh? Night time. Now everything. You are. Huh? What is it?